Graça e paz a todos. Bem, aqui nós vamos começar o nosso estudo do livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos falar um pouco sobre Gideão. E por que eu escolhi essa atrativa, este tema? Bem simples assim, ó. Primeiro nós estudamos Eclesiastes, certo? Uma coisa voltada, mostrando para nós como a vida é vaidosa, a vida tende a ser árdua, mas bem trabalhada é fácil de se suportar, as dificuldades, as lutas. E depois estudamos a epístola de Tiago e a primeira epístola de Pedro, que são muito semelhantes. E fala sobre nós nos esforçarmos mediante as lutas, mediante os problemas, as dificuldades. Como eu já te disse, este canal tem como objetivo tentar te estruturar na fé, te dar mais ânimo, mais coragem, te mostrar que o Evangelho de Deus não é só o venha a nós e o vosso reino nada, ou seja, não é só você pedindo a Deus achando que Deus é seu garçom, o teu service, mas muito pelo contrário, é você crendo nas promessas, crendo na presença de Deus, crendo naquilo em que Deus pode transformar e mudar a tua vida, mas em que você também tem que se posicionar como filho, como servo, como atalaia, como soldado, indiferente da vida, da fase da vida em que você está vivendo, há uma postura a ser tomada, e a intenção deste canal é te fazer tomar essa postura. Por isso nós escolhemos o estudo de Gideão desta vez, para dar complemento e continuidade aos estudos já elaborados. Se você tem algum estudo que você queira que a gente te oriente, te guie, aplique para você, deixa aqui nos comentários. Olha, pastor, faz estudo sobre tal coisa. Com os teus comentários me ajuda a ver quais são as maiores dúvidas que tem tomado conta do teu coração, qual é a maior parte de dificuldade que você tem para ler e entender a Bíblia, e dessa maneira eu posso te ajudar ou tentar te ajudar, te oferecer o meu melhor, te oferecer o estudo bíblico. Amém? Então vamos começar ali, Juízes capítulo 6, abra a tua Bíblia comigo ou venha ler comigo aqui na tela do teu celular, na tela do notebook, por onde você está assistindo esta aula. Quero aproveitar também e já agradecer a todos que estão me acompanhando neste estudo. Quero agradecer a todos que estão curtindo, comentando, compartilhando, deixando, o like ali. Isso me ajuda bastante também, então quero te agradecer por isso. Que Deus abençoe a tua vida por isso. E principalmente se você estiver compartilhando esse estudo, para que outras pessoas possam também ter acesso a ele. Amém? Então, Juízes capítulo 6, versículo 1 vai dizer assim, ó: novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele os entregou na mão dos midianitas, e a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Então, para você poder saber um pouco mais e entender um pouco mais, os midianitas vieram da descendência de Midian, um dos descendentes de Abraão e de sua esposa Quetura, a segunda esposa de Abraão após a morte de Sara. Ok? Então, os filhos deste novo casamento, desse segundo casamento entre eles, Midian, foram enviados para uma terra distante, longe de Isaac, tá? Ou seja, longe de Israel. Então, não vou entrar muito nesse detalhe porque não é o foco aqui, mas só para você saber da onde veio Midian e da onde veio os midianitas, ok? Lembrando que Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande multidão. E hoje, até os dias de hoje, nós vemos grandes guerras entre vários povos em cima de Israel. Irmãos, incrível que pareça, fica tudo entre irmãos, entre parentes, certo? Assim como Ismael gerou os ismaelitas. Não sei se você se recorda que José, quando os irmãos dele vende a uma caravana de ismaelitas, ou seja, os próprios parentes comprando os parentes para vender no Egito, tá? Então, aqui já fica claro para nós que novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor. Aí o Senhor, por este motivo, entregou os israelitas na mão dos midianitas, ao ponto de eles terem que achar esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Essas fortalezas não são fortalezas de castelo, de torres fortes, mas de lugares em que eles pudessem se ocultar dos inimigos, certo?
E no versículo 3 ele vai dizer assim, ó, sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Ou seja, todas as vezes que estava perto de se colher a plantação, eles eram atacados, a terra deles era invadida, sonhos, propósitos, tudo aquilo que eles achavam que ia melhorar acabava por ser roubado deles. Mas por quê? Porque primeiro eles pecaram e se afastaram diante da presença de Deus. No versículo 4 ele vai dizer, acampavam na terra Pai amado, ajuda aí. Devastavam as suas colheitas. Ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos sequer. No versículo 5 ele vai dizer, e eles subiam, trazendo seus animais e suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhoto. Era uma multidão de guerreiros impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzida a tamanho miséria, que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas. Então, nessa primeira parte que nós lemos aqui a palavra, até o versículo 7, nós vamos ver que o povo de Israel, primeiro, ele pecou. Entenda uma coisa, o livro de Juízes, ele vai contar, ele vai narrar diversas vezes a história que Israel pecava, Deus mandava o castigo, aí o povo de Israel se arrependia, Deus mandava o refrigério, o livramento, aí vinha um novo tempo que se passava, 30, 40 anos, e o povo de Israel se esquecia de tudo e voltava a cometer os pecados. Aí Deus ia e castigava eles mais uma vez e trazia-os ao arrependimento. Eles se arrependiam, pediam perdão a Deus, e quando acontecia que Deus dava o livramento, dava o refrigério, dava a libertação dos problemas, passava-se mais 30, 40 anos, e o povo de Israel voltava a cometer os pecados. E mais uma vez, Deus enviava mais um castigo, mais um problema, mais uma dificuldade, mais uma nação que atacasse a Israel, para que eles voltassem a se arrepender e para que desta maneira eles pudessem mais uma vez estar na presença de Deus. E Deus dá o refrigério, a libertação e o amor para a vida deles. Por isso nós vamos ver que o livro de Juízes é relatado por diversos homens que reinaram sobre Israel como juízes, ou seja, vamos supor assim, de uma forma clara, primeiro vinha um homem, este homem trazia libertação ao povo de Israel pela mão de Deus, e este homem reinava. Quando este homem morria, o povo se esquecia e voltava a pecar. E assim aconteceu a mesma coisa com Gideão. Gideão vem, serve a Deus, liberta o povo de Israel, mas quando Gideão morre, passa mais algum tempo e o povo de Israel volta a pecar. E essa história se repete, se repete, se repete por diversas vezes no livro de Juízes. Por isso é um livro muito importante. Se você quer falar sobre arrependimento e mostrar que muitas das vezes nós sofremos pela repetição de nossos pecados, é interessante você ler o livro de Juízes, que é onde ele relata e mostra para nós claramente isto. Por isso o versículo 1 diz: novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor. Novamente, mais uma vez. Você entende? Então, aqui mostra no versículo 7 que quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, ou seja, mais uma vez o povo de Israel volta a rogar, mais uma vez o povo de Israel volta a clamar e pedir ajuda a Deus, e Deus opera e faz milagres e maravilhas na vida deles, trazendo-os libertação, reestruturação, coragem, ousadia, determinação para poder se orientar e se consertar. Aqui do versículo 1 ao versículo 7, nós falamos como foi o início da história, como é que se deu o início do momento em que Israel é atacado pelos midianitas. Os midianitas acampavam a terra e devastavam tudo que tinha, colheitas, animais, eles tomavam conta, porque era inumerável a quantidade de homens em que tinha pronto para atacar os israelitas. Amém? Então ali ele vai falar que todas as vezes que Israel faz uma plantação,
tanto os midianitas quanto os amalequitas e outros povos da região a leste deles a invadiam, ou seja, todas as vezes que estavam prontos para colher, para tirar a abundância, para tirar a vida da miséria, acontecia alguma coisa em que os midianitas, em que os amalequitas e os que estavam ao seu redor atacavam e roubavam eles. Mas lembrando que isso tudo era castigo de Deus para a vida dos israelitas. Claro até aqui? No versículo 8 de Juízes capítulo 6 vai dizer assim, o Senhor viu-lhes um profeta que lhes exortou. Assim dizia Yahvé, o Deus de Israel, eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos que vos oprimiram, e eu os expulsei de diante de vós, e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei, eu sou Yahvé, o vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Bom, uma coisa que eu quero te deixar claro. Se você pegar em toda a Bíblia, toda coisa boa que ia acontecer com o povo de Israel, Deus avisava. Mas também toda coisa ruim que iria acontecer com Israel, Deus anunciava, ele proclamava. Se você pegar e ver, você vai ver diversos profetas avisando, ei, vai acontecer uma grande catástrofe se vocês não se arrependerem. Mas assim como por diversas vezes, aqui é só mais uma, que a palavra do Senhor nos diz que eles não deram ouvidos. O finalzinho do versículo 10 ele vai dizer, vós não me destes ouvido. Você entende? Aqui ele continua narrando a história do porquê os medianitas invadiram, porque os amalequitas atacaram, porque Israel passa a luta. No primeiro versículo ele diz, mais uma vez, novamente, algumas traduções, pecou o povo de Israel. E no versículo 10, antes de Gideão entrar na história, Deus fala, vocês não me deram ouvidos. Ou seja, nós somos assim no nosso natural. Nós cometemos os mesmos erros diversas vezes, por isso nós fizemos o estudo da Epístola de Tiago, da Epístola de Pedro, para mostrar para você que não importa se é no Novo Testamento ou no Antigo Testamento, a natureza do homem é obter a vaidade e a ganância, a concupiscência, e simplesmente os nossos desejos carnais, os nossos desejos humanos cria em nós hábitos pecaminosos, e esses hábitos pecaminosos nos afasta de Deus, nos afasta do padrão da vontade de Deus. E por muitas das vezes, por este motivo, é que nós passamos a luta, o problema e a dificuldade em que passamos e que vivemos. Amém? Então aqui, do versículo 11 e diante, vamos começar a falar e a orientar a história sobre o Gideão. Onde no versículo 11 vai dizer, o anjo de Yahvé veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Loash, ben Aviezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão no caso, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Essa é uma passagem que todo mundo já deve ter escutado, ou se você é novo convertido, você vai escutar por diversas vezes vários pregadores narrando. Olha, aonde Gideão estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Ou seja, um tanque de prensar uvas não é lugar de malhar o trigo. Porém, ele o fazia para esconder, porque o trigo antigamente era muito valioso como alimento, como recurso financeiro. Então era necessário que ele escondesse o recurso em que ele tinha para poder fazer. E você vai ver diversos pastores falando, você tem que aprender a lutar com a arma que você tem. Você tem que aprender a reagir às consequências da vida com aquilo que você tem nas tuas mãos naquele momento. E não esperar ter para daí querer se mover. Porque isso nunca dará certo para a nossa vida profissional, emocional, sentimental, ou seja lá ela qual for, inclusive a espiritual. Entende? E o que mais me chama a atenção nessa passagem é no versículo 12, onde ele vai dizer assim, então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou, Yahvé está contigo, valente guerreiro. Em algumas traduções
Deus está contigo, homem valente, homem guerreiro. Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. É necessário de um homem valente, de um homem corajoso, em algumas traduções, de um homem valente, dependendo da tradução da Bíblia que você estiver, para estar lá malhando o trigo? É lógico que não. Então, por que é que o anjo está chamando Gideão de homem guerreiro, homem valente, varão corajoso e valoroso? Deixa eu te colocar uma coisa aqui em pauta, abre um parênteses rapidamente. Existem alguns tipos de casa em nossas vidas. Por exemplo, assim, existe o Satanás na nossa vida, que ele vem para nos acusar, nos apontar, nos confrontar e afrontar principalmente. Nós temos Satanás para ficar indo até os céus, nos acusando, nos apontando para os nossos erros, nossas falhas, que está no nosso passado. Também desta mesma maneira temos o homem, o ser humano, indiferente se é um homem qualquer, uma mulher qualquer, ou se é nós mesmos, mas nós temos a mania de colocar defeito onde não tem, nós temos a mania de mostrar a nossa inferioridade, nós temos a mania de ser humilhado pelos outros e simplesmente abrir mão de nossos sonhos, de nossas expectativas, porque muitos dos homens e das mulheres de hoje consegue ver o teu passado e olhar os teus erros, mas não consegue prever o teu futuro, não consegue ver a tua capacidade verdadeira que está oculta dentro do teu coração. E tanto Satanás quanto o homem têm a visão limitada apenas do passado e do presente, mas não do futuro. Mas eu quero te dar agora uma notícia boa, que há um homem que tem a capacidade de perdoar o teu passado, te orientar no teu presente e conhecer o teu futuro antes mesmo de você conhecer. E o nome dele é Jesus de Nazaré, que morreu por mim e por você na cruz. O nosso Deus verdadeiro, o nosso Deus fiel, o nosso Deus grandioso, aquele que perdoa os nossos pecados, nossas dívidas, nossos erros, nossas falhas, que mesmo sabendo as nossas fraquezas, as nossas limitações, ele olha para o nosso futuro e nos coloca num patamar em que nós mesmo muitas das vezes não acreditamos e não conseguimos sequer sonhar. E é isso que eu quero que você entenda, o quanto Deus olha para você e enxerga o que você não enxerga. Amém? Daí no versículo 13 ele vai dizer assim, ao que Gideão declarou: ai meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam, quando afirmavam: não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian? O que eu quero chamar a tua atenção nisso? Gideão começou a duvidar de Deus. Começou a duvidar que aquele homem foi enviado de Deus, que aquele anjo era enviado de Deus. Mas por que ele duvidou? Por que ele teve esse momento, esse pico assim? Porque ele estava enxergando o que estava acontecendo. Ele estava enxergando aquilo que estava sobrevindo em cima deles. Ele estava enxergando as dificuldades. E ele ainda comenta: olha, aonde está Yahvé? Será que ele está conosco? Os nossos pais não falavam, nos afirmavam das coisas que Yahvé fez, o Deus Todo-Poderoso fez, para quando saímos do Egito, quando fomos libertos do Egito. Ou seja, a história Gideão conhecia. E você precisa entender que você precisa muito mais do que conhecer a história. Nós sabemos, assim como Gideão sabia, tudo aquilo que Deus tinha feito no Egito. As pragas, o mar se abrir no meio, o povo de Israel passar no seco. Saíram com ouros, com pratas, com coisas valiosas do Egito. Só que não adianta nada eu saber a história, não adianta nada eu conhecer a Escritura se eu não vivo ela. Uma coisa que eu tenho chamado bastante a atenção do porquê Deus permitiu Jó viver o que Jó viveu, é porque no versículo 1 você vai ver Deus falando, no capítulo 1, você vai ver Deus falando de Jó para Satanás.
No correr da história, você vai ver Deus falando com Jó, Jó falando com Deus, Deus advertindo Jó, perguntando quem você pensa que você é, onde você estava quando eu criei os céus e a terra. Só que o mais legal está no último capítulo do livro de Jó, aonde Jó diz: olha, os meus ouvidos ouviam de falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Só que para estruturar a tua fé e manter a tua fé em pé, você precisa viver, você precisa ver e enxergar. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas quando eu não vejo uma coisa, eu acredito e aquela coisa acontece e faz na minha frente, aí eu passo a ver e passo a edificar a minha fé. Essa é a diferença do qual muitos não têm conseguido acreditar. Essa é a diferença do qual muitos não têm conseguido entender. Assim como muitos, Gideão sabia de todos os milagres e maravilhas, mas não vivia de acordo com o que deveria ser vivido. E para alguns pregadores, para alguns estudiosos, aqui Gideão está declarando que ele não consegue compreender e entender que tipo de Deus é esse, que promete uma coisa e deixa a coisa errada acontecer em nossas vidas. Muitas das vezes o sonho de Gideão era só estar bem, comendo bem, tendo seu carrinho bom, que era o camelo da época, estar vivendo uma vida tranquila, que muitas das vezes para nós é o que está no estudo nosso de Eclesiastes, vaidade de vaidade. E é isso que você tem que compreender e entender. É isso que vai ficar em cima de nós. O quanto a coisa deixa de acontecer na nossa vida e nós passamos a acreditar. Nós passamos a confiar em Deus. Dando certo ou dando errado, nós permanecemos confiantes em Deus. Quando você vai na igreja para adorar a Deus, você vai adorar a Deus em troca de um bem, em troca de uma vitória, em troca de um sonho? Ou você vai em busca de adorar e exaltar realmente a Deus pelo que Ele é na tua vida, no teu sonho, no teu projeto, no teu propósito? Essa é a grande jogada. Essa é a grande lição. A primeira coisa está em você reconhecer o que você tem feito da tua vida. Essa é a primeira parte. É saber se você repetiu mais uma vez o pecado que você já cometeu e por isso você caiu. E está passando nessa luta, nessa dificuldade, mais uma vez. Mas assim como Deus foi com Gideão, Ele também é com você. Amém? Aqui nós vamos encerrar a nossa primeira aula. Esse estudo vai ser um estudo um pouco mais longo, um pouquinho mais detalhado, um pouquinho mais caprichado. Então nós precisamos de um pouco mais de tempo, porque são diversos versículos e diversas passagens onde nós vamos martelar um pouco mais para falar as coisas como a gente precisa falar, para que você entenda e compreenda a vontade de Deus, para você ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém?